6h34, o Comitê de Política Monetária acaba de divulgar a nova taxa Selic. E a decisão do Comitê de Política foi de aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual para 15% ao ano. Havia uma grande dúvida e divisão no mercado de apostas sobre se o Copom manteria a Selic em 14,75% ou se aumentaria para 15%, prevaleceu a segunda opção. Portanto, a taxa básica de juros do Brasil sobe para 15% ao ano. A gente está aqui na tela com o comunicado que acabou de sair do Copom. Vamos acompanhar aqui então a explicação dos motivos para esse aumento. O ambiente externo mantém-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos. Além disso, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos também têm sido afetados com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes em ambiente de acirramento da tensão geopolítica. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho ainda tem apresentado algum dinamismo, mas observa-se certa moderação no crescimento. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem em valores acima da meta, situando-se em 5,2% e 4,5%, respectivamente. A projeção de inflação do Copom para o ano de 2026, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,6% no cenário de referência, que, portanto, o Copom projetando que para 2016 a inflação cairia em relação ao que a gente tem hoje, iria para 3,6%, o que estaria dentro da faixa permitida, vamos dizer, porque a meta é de 3%. O teto vai até 4,5%. O Copom está prevendo 3,6%, portanto, acima do centro da meta, mas abaixo do limite máximo, isso para 2026, para o ano que vem. O comunicado segue aqui. Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem mais elevados do que o usual. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se: 1. Uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado. 2. Uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo, demanda aquecida. E 3. Uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário maior do que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Vamos rolando aqui a tela, por favor, para a gente continuar lendo o comunicado. Estamos ali no item 3. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se: 1. Uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, tendo impactos sobre o cenário de inflação. 2. Uma desaceleração global mais pronunciada, decorrente do choque de comércio e de um cenário de maior incerteza. E 3. Uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários. Aí aqui abaixo um trecho em que o Copom destaca que vai seguir acompanhando com atenção os desenvolvimentos, os índices. Vamos pular aqui para um outro parágrafo em que ele diz: o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para 15% ao ano e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, que o Copom está dizendo então que pararia a alta de juros nesses 15%. E então avaliaria-se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que seguirá vigilante e aqui embaixo a votação em todo, então apresentando aqui que todos os diretores do Banco Central que fazem parte do Copom votaram por essa decisão. Temos aqui então 15%, taxa de juros subindo no Brasil e a perspectiva de parar por aí se nada mudar. Nosso analista de economia e política, Vinícius Torres Freire, entra aqui agora para falar dessa
decisão. Vinícius, o mercado estava dividido, alguns apostavam nessa decisão, outros apostavam que ia ser mantida. O que é que você achou do tom aqui, então, além da decisão, o tom que o Copom adotou nesse comunicado? Fábio, é o seguinte, primeiro, claro, aumento da taxa. No mercado, nas apostas do mercado de dinheiro mesmo, estava uma tendência um pouco maior para alta. Entre os economistas havia uma divisão maior ou até mais gente achando que ficaria em 14,75. Agora, no mercado de dinheiro mesmo, as apostas estavam mais ou menos quase 2/3 para uma alta. Agora, no comunicado, a gente tem duas novidades importantes. Primeiro, que avisou que para. Segundo, ele mudou bastante a linguagem, né, no sentido da linguagem sutil do Banco Central, é que as taxas de juros ficarão num patamar significativamente contracionista por um período bastante prolongado. Ele disse que, olha, vai longe, não tem perspectiva nenhuma de baixar e esse recado foi dado pelo quê? Para fazer com que as taxas do mercado reais, né, que tem o BC define a Selic, uma taxa de curtíssimo prazo. Agora, tem outras taxas no mercado que podem cair ou diminuir a depender das apostas dos agentes financeiros. Então, ele quer fazer com que essas taxas de juros do mercado, de prazos mais longos, 2, 3, 4, 5 anos, não comecem a cair, imaginando que o BC em breve vai começar a diminuir também suas taxas. Então o BC está fazendo um comunicado duro, aumentando a taxa Selic e no gogó e no comunicado deles dizendo, olha gente, não esperem tão cedo, é bastante prolongado, é mais do que vocês imaginavam. No entanto, ele tinha até falado no comunicado, lá um pouco mais para cima, que a moderação do crescimento não é mais incipiente, ele fala em moderação. Falou que o crescimento agora está realmente começando a perder força, um tom um pouco mais alto, mas isso não foi suficiente para mudar a decisão e nem para deixar o comunicado menos duro. O que ele está dizendo? Que as expectativas de inflação estão desancoradas, a gente tem repetido semana a semana aqui, que estão em 4,5% para 2026, e a própria projeção do BC para o horizonte relevante, quer dizer, daqui a 18 meses, continua em 3,6%, não mexeu, não caiu para baixo. Então, é um comunicado duro, diz que para, mas isso não é sinal de arrefecimento da política. Vai ficar arrochada por um período bastante prolongado. Essa é a mensagem principal do comunicado.